Fala prodígios, meus prodígios, nossos prodígios, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, ao maior podcast de iniciação do Brasil. Mas antes de mais nada, quero falar do meu camisa 10. Você tem camisa 10 no seu time? Aquele 10 bom, 10 que pisa na área e faz gol, porque essa é a moda, viu, Cezão? Cezão, Aqui, seja muito bem-vindo. grande Henrique, que Deus nos abençoe, que seja um tempo de muito aprendizado e de muita experiência, que o nosso convidado é fera demais. Com toda certeza. É fera demais e é um cara generoso, que além de ter essa generosidade dele, com essa bagagem do que o futebol deu para ele, ele ainda arrumou tempo ainda de trocar experiência, trazer essas experiências dele para onde? Para os nossos prodígios de hoje, para as suas famílias. Com toda certeza será muito especial. Ele, César, que é casado com a Marcela, pai de 3, do Tiago, de 6 anos, da Maria Júlia, de 7 e do Miguel, de 9. E como diz aquele ditado, né, César? Filho de peixe? Peixinho é. O Thiago é skatista, eu já vi manobra, eu gosto do futsal. A Maria Júlia está inserida no balé, na ginástica e no hipismo. E o Miguel Lima é o nosso sub-9, né? Dos nossos meninos do tricolor. Falar junto com os nossos, né? Só por aqui a gente já poderia parar, mas esse cara tem muita coisa boa. Consegue falar assim, só se ele tem título? Será que ele tem título? Será que tem, Cezão? Será? Eu não sei, dá uma olhada aí. Prodígios. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Senta na cadeira e prepara. Vou falar alguns. Principais títulos: UEFA Euro 2014, bronze no Mundial da FIFA 2012, campeão italiano em 2018, campeão da Copa del Rey 2016. Será que ele tem título individual? Não é possível. Não sei. Eu acho que não. Terceiro melhor jogador do mundo. Terceiro melhor? Quem ficou na 2014. frente dele? Acho que foi um tal de Falcão e acho que Ricardinho. Falcão, né? e Ricardinho na frente? Falcão e Ricardinho. Ah, então... Com essa humildade tá aqui. 2 vezes top 10 dos melhores jogadores do mundo, 2012 e 2013. E MVP da UEFA o Euro 2014. Só isso. Gabriel Lima, Só isso. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, aos Prodígios. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Vou rapidinho atualizar o currículo que é mais importante. Aquele ali do César é legal, mas o currículo mais importante é o familiar. Ah, sem dúvida. Pai de 4. 4? 4. Pai de 4. Marcela tá grávida. Primeira mão, os prodígios. Primeira mão, prodígio aí. Marcela tá grávida. Poxa, que tá na legal. 11ª semana. Que legal. A gente descobriu Que bem. há umas 2 semanas. É uma menininha. Poxa. Pra vida. fazer companhia pra Maju. Nossa. Vinha pedindo, não queria mais dormir sozinha. Que bem. Que legal. Então a que gente recebe com muito amor, né? Já é uma família grande, Com certeza. vai ficar maior ainda. Então a arquibancada só a gente já vai lotar. Pra Balneário Camboriú, vai ter que vender então, um tá carro. ficando mais vai ter que vender um difícil, carro né? pra ir, hein? Mas bom, agradecer a Deus pela chegada de mais uma menininha. E esse currículo vai atualizando. Aquele ali já acabou. Que bacana. Pô, Deus abençoe, Lima. Amém. E o Gabriel Lima, com certeza, né? Quem nos assiste, ele faz parte como um dos melhores jogadores da história do futsal, né? Eu acho que são números contra números, não há argumentos, né? Então, parabéns pela sua carreira, Lima. E a nossa ideia dos prodígios é conversar com os pais e com eles, né? Eles ficam ali, eles me assistem, viu? Eles ficam de olho ali, o tempo inteiro. E como é difícil, né, Lima? Assim, hoje você, né, lógico, você vai falar da sua história, a gente precisa muito até para inspirar esses meninos, né, os pais, contar um pouquinho, né, de como foi a sua vivência, com quantos anos você saiu. Você foi capitão da Itália por muitos anos, né? Um brasileiro, né? Capitão Sim. da Itália. Então, assim, tem muita coisa legal para a gente conversar e a gente vai transformar isso em ajuda aos pais, ajuda aos filhos, aos prodígios, né? Que realmente é nosso intuito. É mostrar boas histórias e histórias que vão ajudar essas pessoas. Então, se você puder iniciar, né? Contando um pouquinho da sua trajetória, como você conquistou tudo isso, e eu tenho certeza Seu que foi início, super né? difícil o seu início. Claro. Bom, vamos lá, vou resumir bem, né? Meu pai sempre jogou, não chegou a ser profissional. Meu pai vem de uma família muito humilde do interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. Mudaram para Jandira, né, quando eles eram menores, uma família também com bastante irmãos, meu pai tem. Uma vida bem dura, sim, meu pai foi muito pobre. Conta histórias muito difíceis que hoje, com a vida que a gente tem, a gente não consegue nem imaginar. Então vira uma história maravilhosa para os meus filhos
Minha sogra também teve uma vida muito parecida com o meu pai. E vira assim, as crianças, quando eles contam, às vezes na hora de dormir, eles falam como é possível, né, ter passado fome, não ter comida. Então, assim, meu pai sempre jogou futsal e futebol de campo, mas essa dificuldade na vida dele financeira não permitiu que ele fosse atrás desse sonho. Então, Gabriel, qual o nome do seu pai? Meu pai chama José Domingos, é o famoso Liminha. No futebol, lá pro lado de Barueri, Itapevi, Osasco. Joga todos. Jardim Bela Vista. Subóbito lá, ele joga todos. Ainda joga? Barueri. Sábado, domingo. Sim. Joga todos os campeonatos. E assim, eu acho que ele não virou ou de campo ou de futsal justamente porque não conseguiu entregar isso. Ele já trabalhava desde moleque, como engraxar, fez de tudo. Então a história do meu pai é bem rica, assim, pra gente também dar valor ao que nós temos hoje. Parece que é simples, a gente às vezes reclama do que tem, mas a geração anterior à nossa teve muito mais dificuldade. Então, ele sempre jogou e minha mãe conta que do Moisés, né, na época era Moisés, ia pra arquibancada. E creio que daí partiu minha paixão também. E comecei a fazer futsal na ACM, Associação Cristã de Moços, lá em Osasco, com o professor Jonas, que é o meu primeiro mestre, assim, escolinha de futsal mesmo, e jogando festivais e tudo mais, mas, cara, até os 10 anos, assim, tudo bem, ali da ACM eu passei pro Floresta, que é em Osasco também, foi o meu primeiro contato com o Lino, que mais pra frente me levaria pra Itália, então Deus vai colocando pessoas, né? Posso te falar uma coisa, Gabriel? Claro. A gente ia fazer uma surpresa para você. Eu deixei um recado antes pro Lino, que ele tá no Kuwait, ia pro Marrocos, vai passar uma temporada no Marrocos para fazer uma surpresa para você. Infelizmente ele não ouviu. Não deu certo. E mandar um agradecimento pro Luizinho Brise, falei com ele ontem, tá na concentração lá do Jaraguá, Corinthians vai jogar Corinthians e Jaraguá. Verdade. Ele falou, perguntei se ele te conhecia na Itália, mas não jogou com você. Foram adversários que jogaram na seleção italiana, né? Não chegamos aí para a seleção. Acho que ele falou que foi seu adversário lá na Itália. Ele passou o contato do Lino, falou com o Lino, mas infelizmente não deu tempo. A gente queria fazer essa surpresa para você. E até aproveitando aqui, Gabriel, quero perguntar uma coisa para você. Por que Mancini? Então, quem me conhece do começo é Mancini. Tanto é que eu faço umas besteiras aí o cara acha que é o Lima, mas não foi o Mancini. Não, brincadeiras à parte, quem me conhece há muito tempo me chama de Mancini. Meu nome é Gabriel Mancini Lima. Mantini, né? Mantini é italiano, meu avô é italiano. Então a gente começou do meu pai, mas a história vai lá para trás. Sim. Meu avô é italiano, veio em 1948 para o Brasil, de navio, fugindo da guerra com a família. Casou com a minha avó aqui em São Paulo, teve minha mãe, do lado da mãe. Então aqui eu sempre fui Mancini, né? No colégio, na época de Floresta, na época de ACM. Quando eu vou para a Itália, o passaporte italiano ele muda totalmente o meu sobrenome, porque o Mantini é feminino, é da mãe. E a Itália sempre foi, nos anos passados, muito machista. Então você não podia ter sobrenome da mãe, né? Então o materno eles cortavam. Então quando eu fiz o passaporte italiano eu virei Gabriel Lima. Então virou Lima. E ninguém me conhece como Mantini, que é o meu sobrenome italiano. Uma loucura. Mas enfim, aí voltando lá na minha história, eu faço essa passagem pelo Floresta, jogo a Liga de Osasco durante alguns anos e me federo somente com 10 anos. Se você olhar hoje e falar, caramba, você se federou com 10 anos, fez a iniciação, você não fez? Não fiz. E olha aí o currículo que a gente alcançou. Então, isso é importante, essa é um ar, né? Claro que mudou muita coisa. Nós estamos falando de 20 anos atrás. E Osasco era um celeiro de jogador, né? Liga de Osasco era um campeonato fortíssimo. Chegou a ter 140 times a Liga de Osasco. Fortíssimo. O campeonato, eu lembro finais, a gente jogando, o geodésico, gente para fora. Então, assim, de menores. Claro que mudaram muitas coisas, mas eu acredito que não existe uma regra, já entrando um pouquinho na parte de iniciação, não existe uma regra. Não tem que federar com 7 para ter sucesso ou estar dentro. Não tem. Eu federei com 10 no GRB, na época. Meu pai, como jogava amador lá, ele falou, meu filho está desenvolvendo e tal. E era o Cissão, não sei se você chegou a conhecer o Cissão. O Cissão falou, traz ele aí. E eu fui lá e fiquei 2 anos lá. E a gente teve muito sucesso em questão de resultado.
né? Chegamos em quadrangular, era um formato diferente de federação na época, eram quadrangulares. Então tinha, por exemplo, quadrangular semifinal, onde tinham 8 times, como se fossem as quartas de final, e depois um quadrangular final, que eram as finais. Então jogava todo mundo contra todo mundo, que é um modelo bem interessante também, né? E depois passei para o Corinthians, o me viu jogando... Isso com quantos anos? Eu tinha 12? Eu tinha 11 para 12. Tá. Ele me viu jogando um jogo do Barueri. Ele funcionava um pouco como olheiro também. Ele conta a história, eu não lembro muito bem isso, mas ele acho que foi lá no Guapira. Ele conta a história que eu fui descer para me trocar e meu pai falou: "E aí, quantos hoje?" Não, quero 2 hoje. Meu pai falou para mim, eu falei: "Beleza, vai ser 2." Fui lá e fiz 2. E aí o Mi ficou com isso na cabeça. Falou: "Pô, como assim? Pede e faz?" Mas eu tava fazendo um ano muito bom no GRB. E aí fui convidado para ir pro Corinthians. Joguei um ano lá. A gente foi campeão da Copa São Paulo e do estadual. Time que era muito forte. Tinha o Jô, atacante de Copa do Mundo. Era pivô, já era gigante, ninguém conseguia tirar a bola dele. Muito alto assim. E não vinha sempre, porque já faziam parte do campo. O William, outro jogador de Copa do Mundo, era 8-8. O William nem jogava com a gente. O William era banco, mas era assim, impressionante nos treinos, muito rápido, muita qualidade. O Eric, que é um zagueiro que está na Itália, jogou muitos anos na Holanda, Eric Boteguin, também virou jogador de campo. E outros jogadores que tiveram aí a carreira no futsal. Então, assim, foi um time muito forte que a gente tinha ali. Mas não se iludam, pais e mães. Muitos dali também não deram certo, né? Não deram certo no esporte, deram certo em outros caminhos, né? E depois do Corinthians, fiz a virada de primeiro ano. Eles não ficavam com ninguém de primeiro ano, nem os mais tops ali, ninguém ficava de primeiro ano. E eu fui parar na ABB, que também tivemos ali um sucesso que tinha uma tradição, né? Chegamos também em quadrangular final com a ABB, então eu jogando de primeiro ano, então para mim foi muito importante, porque eu não teria espaço ali no Corinthians. Também é muito legal de dizer, é um insight muito bom, que às vezes você sai de um local, um Corinthians, camisa pesada, camisa forte, fala, pô, e agora? Eu só vou para baixo? Às vezes não quer dizer isso, né? Às vezes você encontra um espaço onde você consegue potencializar suas capacidades. E da BB eu vou na virada para o juvenil. Eu faço nessa época existe uma dobrada de ano. Eles dobram, então eu fico 3 anos no infanto, quando era para eu ir para o juvenil. E a BB tinha juvenil muito forte, porque jogava Liga Nacional, o principal, tanto é que o Lino estava nessa época na BB. E eu faço 3 anos de infanto. E quando eu vou para fazer o juvenil, a BB não fica comigo. Não me deixa lá no plantel. E aí eu vou pro Osasco. E aí minha carreira, meu caminho no futsal começa a ficar um pouco escuro, assim. Eu falo, pô, agora no Osasco, e agora? Porque eu ia virar juvenil, eu faço o último ano ali de Osasco, aí no meio do ano, aí essa história é a que eu conto para todo mundo. Eu tava no último ano de colegial, meio do ano, e chego em casa, estudava de manhã, chego em casa lá em Osasco, voltei lá de ônibus para casa, chego em casa, minha mãe tá chorando na hora do almoço, muito, muito, muito. Falei, pô, morreu alguém, né, cara? Aí eu falo, tento acalmar ela, fala, mãe, o que aconteceu? Aí ela não conseguia falar, ela tava super chateada. Falou, senta aqui e me conta o que aconteceu. Ela falou, ó, você recebeu um convite e eu já sei que você vai. Coração de mãe pra apertou, onde? né? Eu falei, não, o Lino ligou aqui, sabe que você eu já tinha o passaporte italiano pelo meu avô, ele convidou você para ir jogar na Itália. Eu falei, não, mas onde? Calma, quando? Ela falou, não, mas já sei que você vai. Então ela tava com o coração já apertado. Né? Mas em 2 semanas eu fui embora. Com 16 anos. Com 16 anos. Eu faço aniversário em agosto, então eu fui com 16, uma semana depois eu fiz 17 na Itália. O Lino levou muita gente para lá, né? O Lino ele foi para ser jogador, mas já com a ideia de ser um jogador técnico, né? Fazer as 2 funções. E aí ele, como tinha uma escolinha aqui, ele garimpava já e ele já pensou em levar, ele sempre trabalhou. Cara, não vi um melhor formador que ele, não vi. Fez milagres. Vi italiano andar igual um pinguim, jogar e desempenhar bem. Então, assim, pode falar. Não, eu queria um passo para trás, porque eu acho que é um assunto que chama bastante atenção e muitos pais se interessam
sobre a questão da nacionalidade, né? Do passaporte, Sim. Propriamente dito. Hoje não é simples tirar, mas até conheço empresas, né, que trabalham com isso. Você disse que já tinha isso? Alguém me explica só essa questão Eu do tinha passaporte. porque o meu avô era italiano vivo aqui. Tá. Então a gente foi fazer uma viagem para fora do Brasil quando eu tinha 11, 10 anos. E a gente fez para essa viagem, era uma viagem turística, de família. Então eu já fiz o passaporte, eu, minha filha, minha irmã, porque era só o meu avô chegar no consulado, assinar, Tá bom. passar a cidadania para minha mãe e automaticamente passava Caminho para era mim. mais Então fácil, não né? teve essa Essa burocracia. busca lá atrás de Entendi. quem é o italiano, ou o Sim, português, sim. ou o espanhol. Era meu avô. Meu avô falou Tá. lá, eu sou italiano, tá aqui, tô passando para mim. Legítimo. Então, Porque hoje os super pais fácil. procuram muito, né? Sim. Assim, muitos pais entendem, e eu acredito que realmente seja algo melhor, de fato, você ter tripla Facilitador. cidadania, né? Sim. Isso pode abrir portas e quem nos assiste sabe disso. Por isso que eu te fiz a pergunta, porque eu acho que é um assunto relevante, né? Sim. A gente recebe até no Instagram dos meninos, olha, você tem, né, parentes, enfim, tem interesse, e tem um custo alto, Tem, né? alto. E aí agora você vai entrar na parte da Itália, né? Porque você sai com 16 anos e eu imagino a dificuldade. Sua mãe chorando, você ainda adolescente, nessa Essa transição. mudança. E até para falar para os meninos, né? Eu acho que vai ser muito legal você contar essa parte, porque a gente imagina que a Europa é tudo lindo, né? É maravilhoso, né? Vai receber em euro, tá tudo ótimo, Sim. mas nos passa de fato o que aconteceu. Não foi nada simples. Minha mãe já sentia, eu não tive dúvida alguma que eu tinha que ir. Tanto é que em 2 semanas eu peguei o avião e fui. Mas tem uma história antes disso, que é 1 ano ou 2 anos antes, que eu, junto com o futsal, com toda essa trajetória, fazia futebol de campo, como todo mundo. Então joguei na Portuguesa, mas não tive muito espaço. Saí da Portuguesa, joguei muitos anos de campeonato interclubes, quando eu estava na BB, que era um campeonato bom, Forte. também forte. A gente foi para a Europa com seleção, a gente foi bastante vezes campeão com a BB, então a gente pegava muitas vezes seleção interclubes e viajava. E eu continuei fazendo paralelamente. O São Paulo, na época, não tinha toda a estrutura de Cotia, treinava na represa Guarapiranga, eu lembro de... Então eu fazia... São Paulo ele tinha campos satélites, e um deles era o campo do Rebouças, que fica ali na região onde eu moro. E quem era o responsável desse campo era o Arlindão. Se você perguntar lá no São Paulo, eles conhecem o Arlindão e o João. E era um terrão. A gente fazia, acho que era de quarta e sexta, ia lá, treinava, não tinha uniforme do São Paulo, era um treino onde tinha o guarda-chuva do São Paulo, como em vários outros em toda São Paulo. Terrão, assim, aquele de levantar poeira, você não vê o cara ali do outro lado. Mas a gente treinava lá e tinha uma época do ano que eles selecionavam alguns desses satélites e levavam para fazer o teste oficial. 1 ano eu fiz e não cheguei à fase final, e no segundo ano eu fui de novo, e fui até o final. Até chegar num time selecionado de teste, fazer um amistoso contra o atual time do São Paulo. E eu passei. Então, no final desse testão aí, com o time já atual, ele fez um mesclado, pegou já uma equipe, alguns da equipe atual, pegou alguns que tinham passado o teste e falou, ó, esse aqui é o meu plantel para a Copa Nike. Era o começo do ano, tinha a Copa Nike. Essa peneira tinha quantos desde o começo, Gabriel? Só para dar uma se noção. Se contar dos satélites, milhares. Então assim, eu cheguei, acho que com 14 anos, eu cheguei aonde eu na época achava que era o que eu queria. Mas nunca fui muito louco assim de falar, não, eu quero só isso e tal. Pra mim era assim, era o processo, ia indo e foi. Natural, né? Era uma sexta-feira, a gente fez a semana inteira de teste, era sexta-feira e falou, ó, esse aqui é o time que eu quero na Copa Nike. Eu jogava ali no meio, de centrocampista e tal. E nesse teste, depois, olha que louco, eu fui perceber que o cara que estava na minha posição no outro time era um moleque magrinho, assim, loirinho. Tanto é que eu estava fazendo o teste pelo lado do teste e ele fazendo pelo lado E eu indo bem, e uma hora do treino ele troca, ele fala, oh, Gabriel, troca ali com o Davizinho. Troquei, fui pro time atual, e fiz um puta treino e tal. Principal. E aí no meio, esse Davizinho
tem uma bola que a gente disputa, ele sai, a bola rolando aqui, ele sai meio que dando soco em mim, disputando e tal, sai pra lá, não sei o quê. Do meio campo até a bola sair, assim. E eu sempre fui muito calmo, cara. Então eu nunca entrava e tomei pancada e tal. Cara, sabe quem era esse Davizinho? Davi Luiz. Nossa. O Davi Luiz do Flamengo. Davi Luiz. Davi Luiz do Flamengo. Depois que eu fui entender, e pessoas contando que o Davi Luiz fez parte da base. Fez a base em São Paulo. Jogava no meio e depois foi pra... Eu falei, então, ele é 8-7. Então esse Davizinho era o Davi Luiz. Davi Luiz. Que loucura, né? Só que o que acontece? Na sexta-feira, ele fecha esse time e fala, ó, segunda-feira é apresentação. Aí no fim de semana, eu vou pra casa e é pra tomar a decisão, eu, meu pai e minha mãe. Na época, ganhava R$50 os atletas que... R$50, tinha que sair da escola e estudar numa escola estadual que tinha ali no Morumbi. Na região. E minha mãe sempre foi coordenadora escolar. Então eu tinha bolsa em colégio particular em Osasco, no Ângulo. Então pra gente era muito difícil tomar a decisão. E eu não fui. Segunda-feira eu não voltei. Não tomei a decisão de não ir. Minha decisão. Você salvou o Davizinho. Minha decisão. Alô, Davi Luiz. Alô, Davi Luiz. É muito louco isso, né? Claro que assim, eu acredito muito em Deus, nossa família, muita fé. Claro que o meu caminho não era aquele, o caminho do Davi Luiz era aquele, de tantos outros ali, mas é uma história muito louca de se contar. E se você me perguntar, pô, você tinha certeza de não ir? Você não se arrepende? Eu falo, eu vira e mexe, eu penso se eu tivesse ficado. O que ia acontecer? Mas, cara, o que a gente... Seu destino era outro. A vida nossa tem tantas encruzilhadas, tantas decisões que qualquer uma que você toma, a gente fica pensando. Então, só que aí 2 anos depois eu tenho essa chamada para ir para Itália, para o futsal, ou seja, eu estava no campo do São Paulo e não vou. Aí depois eu tenho uma chamada do futsal da Itália e vou. Tanto é que tinha uma palestra que eu fazia e falava, vocês mostram para os meninos, falaram, vocês iriam aqui ou iriam aqui? Aí todo mundo, não, iria aqui. Mas, Gabriel, me fala uma coisa, mas essa decisão é uma decisão você com seus pais, né? Tem uma a coisa parte... bem pensado, porque você ficar 2 anos, né? Você tem que ter o seu pai tem que ser pulso firme para estar. Você tem que ter uma ligação, uma conexão muito boa, né? E meu pai, na época, eu lembro muito bem, ele queria muito que eu ficasse no São Paulo. Né? Eu acho que eu até desiludi ele um pouquinho em não voltar. Minha mãe era muito mais preocupada em relação à escola. Porque a escola estadual lá, eles foram até conversar com o São Paulo, falar, olha, poxa, não é o que a gente espera com 14 anos. E eles falaram assim, ó, o seguinte, a gente tem uma parceria com a escola, os meninos vão quando dá, fica tranquilo. Isso piorou a situação. Piorou, lógico. Porque minha mãe, justamente... Porque a prioridade era o futebol e não o estudo, né? Então os meninos, assim, eles falavam, voltava lá de Guarapiranga, pegava trânsito, chegava na escola, já tinha terminado a aula, os moleques nem iam mais. E isso dentro de casa sempre foi tanto quando eu vou pra Itália, eu não tinha terminado o ensino médio. Faltava 6 meses. E minha mãe fala assim, ó, você pode ir, mas você vai fazer o ensino médio lá. E eu não falava italiano, pô, é uma outra história super legal de contar. E eu fiz mais 2 anos lá, que faltava 6 meses, eu tive que fazer 2 anos para terminar o ensino médio lá. Então a educação em casa sempre foi assim, prioridade. E, pô, tenho que agradecer muito minha mãe, porque depois tudo que eu construí no pós-carreira e também dentro da carreira, que é uma coisa que a gente tem que tocar aqui, é que a educação faz total diferença durante a carreira de atleta. Total. Isso para mim é muito claro. Então eu nunca deixo nenhum atleta que está na nossa mão achar que... porque o que tem mais sucesso hoje, olha para quem tem mais sucesso hoje na iniciação. Esse moleque não pode largar o estudo. Não pode, porque a vida dele pode dar 1001 voltas. Achar que o futebol vai suprir tudo, né? Não vai. Futebol acaba. E acaba cedo. Rápido, né? E por mais dinheiro que você tenha, a qualidade de vida que você vai ter, se você não souber e tiver inteligência para manter uma outra vida, que não é mais a de jogador de futebol, pode ver. Tem vários exemplos aí de caras que perderam milhões em poucos anos. Sem dúvida. E aí você chega na Itália, sem falar italiano, faz o ensino médio, e logo, né, pelo seu currículo, você estreia pela seleção italiana com 21 anos, com 19, né? Então foi sub-21, acho que você tinha 19, e ali começa a sua trajetória na Itália, com a né? seleção, E como foi essa parte de chegar na seleção, e depois que só conta a parte, né, que você foi capitão italiano, você hoje é conhecido como, né, um dos grandes capitães, né, da Itália, e hoje a sua fama no Brasil é muito por isso também, lógico que pelo currículo. Claro. Como que foi, poxa, você chega lá com toda essa dificuldade, consegue se destacar e de repente você está vestindo
a camiseta, né? Como eles chamam lá, camisola, acho que é Lazzurra. da seleção italiana e sendo brasileiro, e como foi isso? O Lino me liga e fala assim, né, vamos para a Série B da Itália. Na minha cabeça, né? Se eu falo Série B para vocês, que divisão que é? A B. É a B, a segunda, né? Segunda divisão. Beleza. Então ele falou, ó, nós vamos para a B, o principal tá na Série B, mas nós vamos jogar o 18 e o 21. Todos os meninos que forem, a gente foi em vários meninos aqui de São Paulo, todos vocês vão jogar sub-18, sub-21 e principal. Cheguei lá, a B era a terceira divisão. Era A, A2 e B. Então fui para um lugar achando que era a segunda divisão e era a terceira. Falei, puta merda. E agora, né? Mas aí a gente jogou sub-18, sub-21, a gente chega na final do italiano, dos dois campeonatos. A gente jogou uma final no sábado, a outra final no... Então a gente ficou muito em evidência. E a gente perdeu a 18 e ganhou a 21. Eu tinha 17 anos nessa época. A gente jogou as duas finais. E aí no final do jogo do sub-21, o técnico da seleção tava lá, eu nem sabia. Ele tava lá e falou, a gente se vê semana que vem. Eu, pô, como semana que vem? Semana que vem eu tô voltando pro Brasil, era férias, né? Ele falou, não, vai ter um torneio, eu te convoquei. Então foi a primeira convocação minha, com 17 pro 21, era 4 anos ali de gap, né? Então foi muito bom para mim, assim, já tive contato com os meninos de 21 anos que estavam na Série A, então já percebi o quanto eu ganhava pouco naquela época, porque quando você ganha, eu falei, eu fiquei quietinho lá, porque eu ganhava muito pouco, cara, muito pouco. Mas assim, o dinheiro não era o mais importante. Gabriel, e o sentimento de jogar na seleção brasileira? Como você tratava isso dentro de você? Então, Cezão, eu acho que não teve esse ponto pra mim, porque eu era tão novo e no Brasil eu não tava em evidência, eu não tinha nem proximidade de pegar uma seleção, sei lá, sub-17. Eu fui pra lá com todo o meu coração, assim, eu vou me entregar aqui. Entendi. E aí quando eu recebi, e meu avô é italiano, então não era uma coisa assim, meu tataravô. Sim. Eu tinha família, eu tenho família lá, a gente foi em junho agora, a gente vai na casa do primo do meu avô. Então assim, é uma coisa muito próxima. Eu não tive nenhum momento eu falei, não vou aceitar porque eu quero ir pra... Cara, juro, assim, parecia que era... E dentro da minha carreira, a camiseta da seleção italiana foi a maior honra. E depois virar capitão. Meu Deus. Ter nascido em Osasco e virar capitão de um país que não é o meu, assim, de não ter nascido. Que tem uma Osasco italiana, né? Tem a Osasco italiana tem a Osasco também. Italiana. E o nome é por essa cidade, né? Então, para mim foi uma honra gigante. Eu faço essa convocação do Sub-21, vou bem, nada espetacular, mas vou bem, represento bem, faço bem. A gente ganha esse quadrangular, tinha a Rússia, tinha outros times ali. E aí eu não deixo mais de ir. Fui em todas as convocações durante 5 anos, 4/5 anos, até os 21 anos. Coincide esse meu último ano de Sub-21 com o Mundial de Futsal aqui no Brasil, em 2008, que o Brasil é campeão em cima da Espanha. E depois tem o ciclo novo, tem o câmbio de geração. E aí em 2009 eu já entro na seleção principal. E quantos anos? Fiquei 10 anos. 10 anos. 10 anos. E em 2013 é meu primeiro jogo de capitão da seleção italiana, porque também aí teve o câmbio, mas aí foi ficando, né? Não é que troca todo mundo. Esses câmbios geracionais, eles trocam um bloco, vem um bloco de jovens, mas continua com um pessoal. Então o capitão era o Nando Grana, que também tem... Nando Grana. Era o Nando Vai Grana. ser um dos nossos convidados aqui, futuros convidados também. Também a gente troca muita figurinha, porque ele trabalha antes de mim no Brasil. Tá lá em Indaiatuba, com formação, né? Tem um projeto muito legal lá também. E é uma pessoa muito, muito boa de trocar ideia. Aconselho, se ele puder vir aqui, é muito bom também conversar com ele. E aí sai do Nando, vai para o Márcio Forte, que é um brasileiro aqui também do Paraná. E depois a faixa vem para mim. Então... Gabriel, e nessa época, não sei se é a mesma época, começou a ter muito brasileiro na Rússia, na Espanha. É a mesma época? Essa época aí... o Mundial de 2008 já vem com a Rússia, com Pula, Cirilo, Pelé Júnior, Gustavo no gol. 2008 já tanto é que o Pula é artilheiro desse Mundial, né? Depois a Rússia insere ainda Éder Lima e Robinho e Rômulo. Então, assim, a Rússia também ficou com um bloco de brasileiro muito forte. A Espanha... O Cirilo tá até hoje lá, né? O Cirilo virou empresário, Empresário, né? De futsal, tem a C11. Faz um trabalho bem legal também. E a Espanha sempre teve alguns brasileiros, Fernandão, Daniel, mais menos. A Espanha sempre teve 2 ali, estourando 3.
Mas é essa época. Betão, né? O Betão jogou pelo Brasil, né? Pelo Brasil, mas ele jogou o Mundial de 8 também. E fez sucesso lá Tá no Santiago, Cazaquistão. tá lá, treinador. Tá com o treinador no Cazaquistão. Então foi uma época assim, logo que eu entrei na seleção principal, a gente pegou seleções muito fortes, muito fortes. E a gente conseguiu manter um alto nível de resultado, que eram os resultados que a geração anterior trazia. A geração anterior fez final do Mundial em 2004, perdendo para a Espanha, e foi bronze em 2008, ganhando da Rússia no terceiro e quarto. Então a gente chegou com uma responsabilidade assim, e agora, né? Vai ter essa geração nova e aí a gente consegue, obviamente tem uns 2 anos ali de uma transiçãozinha, a gente joga um Grand Prix aqui no Brasil, perde de 6-1 pro Brasil nas quartas de final, perde nas quartas de final europeu de 2010, mas aí começa entre 2012 e 2014, em 2010 e 2014 a gente é bronze europeu, bronze mundial e campeão europeu. Então a gente estourou e é a época aí. Eu falo que tem um ano bom meu que fez minha história, que é 2014. Você ganhou isso aí onde? 2014. Você foi eleito quando? 2014, que foi o ano que eu fui terceiro melhor jogador do mundo. Atrás do Falcão e do Ricardinho. Se o Falcão estiver assistindo aí, eu acho que eu deveria estar na frente dele. Não tem como estar na frente do ET, né? Mas é que ele passou grande parte dessa temporada lesionado. Certo. Então, eu falei, mas não tem como. Eu me considero o melhor jogador do mundo esse ano, porque Ricardinho e Falcão é igual Messi e Cristiano no ET. São fora da Que curva legal. total. Não tem como. São privilégio, hein? privilégio. Lima, é fantástico, assim, a sua história. Muito obrigado por compartilhar, é fantástica. E nós vamos dividir em 2 partes. Por quê? Porque nós, os prodígios, né? Nosso programa, ele é baseado em pais. E aí você tem hoje um núcleo, né? Um núcleo de que você vai falar, com certeza. E você é pai, porque nos conhecemos na arquibancada, e aí sai o jogador, o ex-jogador, e entra o pai, né? E antes da gente entrar nisso, eu só queria aproveitar esse momento para falar dos nossos patrocinadores. Fiquem aí, assistam de fato, porque assim vai ser incrível. Eu acho que você tem uma experiência como pai, e propriamente pelo núcleo, né? Que você tem uma... acho que a missão do núcleo é um pouco diferente dos federados, né? E depois ele acaba se misturando ali. Isso vai valer muito a pena, mas queremos nesse momento apresentar, né? Se estamos de pé devido aos nossos patrocinadores, né? Então a nossa produção, se puder apresentar aqui o nosso primeiro patrocinador. Escolinha de Futebol Society na Vila das Belezas. Eu tô falando da Revela, escola de futebol e aperfeiçoamento para meninos e meninas entre 4 e 17 anos. Focados no desenvolvimento dos alunos com o objetivo de ensinar de forma dinâmica, alegre, orientada e respeitando o nível de conhecimento e vivência de cada aluno. Aqui tem a estrutura necessária para a evolução e aprendizagem do seu filho. Professores qualificados, treinamentos tático, treinamento físico e treinamento para goleiro. As matrículas estão abertas, garanta a vaga do seu filho. Essa unidade da Vila das Belezas fica na Rua Manuel Capoto, número 99. E as matrículas estão abertas na Escolinha de Futebol Revela. Mais uma vez ao Revela, né, ao Rubão e aos sócios, né? Obrigado pela parceria. E temos uma excelente notícia. Temos já nosso segundo patrocinador. Meu Deus. Nosso segundo patrocinador, a SH Prime. SH que eu também vou deixar o vídeo passar e vou falar um pouquinho dela, porque estreia hoje com a gente. Isso aí, SH Prime, seja muito
bem-vindo aos Prodígios. CH Prime, que tem 5 agências nas principais regiões de São Paulo. Tem processo de compra e locação. Então, você que quer comprar um imóvel, que você quer alugar um imóvel, por favor, entre em contato com a SH Prime, que é www. Deixa eu pegar aqui para não errar, senão eles vão acabar comigo. shprime.com.br. Então, tá aqui na tela o site deles. Sejam muito bem-vindos à parceria. Você que tem hoje uma empresa e queira patrocinar, ser nosso apoiador, a nossa visibilidade será gigantesca e tenho certeza que será uma parceria de sucesso. Entre em contato conosco, né, no nosso telefone, nas nossas redes sociais. Então, é isso. Muito obrigado a todos os nossos parceiros. Voltando, Grande Lima, agora nós vamos entrar na parte pai. Na parte difícil. Parte difícil da nossa Isso aí foi tudo fácil. Na parte espinhosa da nossa conversa aqui, que é o Lima Pai, né? Mas antes de entrar no Lima Pai, fala um pouquinho do seu núcleo. Eu acho que é importante, porque é uma transição de lúdico, né? Eu quero pedir licença para vocês, que eu quero falar da minha experiência no núcleo Gabriel Lima. Por favor. Primeiro, eu já falei isso pro Lima, vou repetir aqui para os prodígios saberem. Cezinha teve um problema de contusão no começo do ano, uma microfatura no terceiro metatarso do pé, eu fiquei apavorado. A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Lima. Que o Lima falou da trajetória dele, de contusões, a gente conversando uma vez, eu falei, pô, vê se de repente o Lima me ajuda num profissional que vai nos auxiliar nesse processo aí. Fui participar da conversa aberta no núcleo. E falo para você, Henrique, o start da nossa conversa e do projeto, da ideia que você teve, veio de encontro a tudo aquilo, o start foi lá no núcleo. Porque muita coisa que eu acho que eu procurava dentro, que eu estava perdido dentro do clube, nas situações que a gente vivia, eu tive a resposta lá. E moveu dentro de mim uma coisa que a gente tinha que fazer alguma coisa para mudar tudo aquilo, aquela realidade que a gente vivia, porque era um ambiente tóxico, que a gente fala desde o começo. E tem que ser um ambiente leve. E a conversa aberta, meu Deus, abriu meu coração, abriu minha cabeça de um jeito. Teve um vídeo que você comentou, certo? Nós temos, para nossa produção, nós temos esse vídeo, porque eu acho que vai muito de encontro. Esse vídeo... Para você que está no Spotify, depois eu vou falar um pouquinho dele, e até mais um, né? Curte lá e assista depois no YouTube. Olha que vídeo sensacional, né, César? Not your best practice. Can we agree on that? It seemed like you wanted to hang out with your friends more than practice. And that's fine if that's what you want to do. You know, just tell me. Because you can do that anytime. Maybe we can skip your next game. Because choosing to waste your time, that's one thing. But wasting my time and your coach's time? That's selfish. You don't care about other people. You don't care about hard work. You don't care about teamwork. That's why you're always on the bench, every time it matters. Your coaches think you're selfish. Your hockey coach, your soccer coach, your football coach, everyone does. So, if you want to keep playing, you need to take a good hard look at yourself and think about that. Impactante, né? Meu Deus do céu, como é impactante. Eu vou te falar que depois que eu vi esse vídeo, eu mudei meu comportamento e comecei a me policiar nas minhas atitudes com o César. Porque, eu duvido que tenha algum pai que não tenha passado por uma situação dessa. Sem dúvida. Porque eu falo que muitas vezes a maturidade, a gente perde até a maturidade como pai, porque esse ambiente tóxico a gente quer saber que o nosso filho tem que jogar, aquela loucura toda e tem que estar lá, tem que estar lá, não tem que ser sério. Tem 8, 9 anos de idade. E a gente perde dado, isso. Né, César? Tem um dado de 70%, né, dos jovens, eles param, né? Obrigado pelo vídeo, que é do núcleo. Eles param com o esporte porque não acham mais divertido, né? No ensino médio. Antes do ensino médio estava ali, né? Então, assim, até mais uma vez, obrigado. É um vídeo, né, do seu núcleo. Queria que você falasse, aproveitar essa oportunidade, porque você vem mudando aí
e ajudando muitos pais, muitos meninos, né? Muitos treinadores, porque o núcleo ele é bem completo. Sim. Queria, né, que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, o Cezão foi lá com a gente e ele pôde ver, né, tudo que eu vou falar aqui. Hoje o núcleo ele é criado no último ano meu de atleta na Itália. Eu já tinha a ideia de voltar para o Brasil, muito mais pela família, em um momento muito bom da minha carreira, mas nem tudo é o futsal, nem tudo é o esporte. A gente precisa entender as diversas esferas da nossa vida e a família, nesse momento, foi a decisão que eu tomei. E a gente voltou para o Brasil e eu tinha criado o núcleo com uma ideia de ser assim, o núcleo vai ser uma empresa que vai fazer o extra-quadra. A minha ideia era criar uma equipe multidisciplinar e a gente vai oferecer essa equipe trabalhada e junto para os clubes e para associações e tudo mais. Essa era a ideia. Então não era tocar a parte técnica, a parte era só o extra-quadra. E a gente foi fazer várias palestras na Itália, fizemos isso durante um ano. Quando eu volto para o Brasil, eu venho com essa proposta. E entendo que há um espaço para isso. Vejo que os clubes e times não têm. Então eu falo, tem um nicho. Tem umas lacunas, né? Tem. Mas, acho que muito pela minha carreira de atleta, os meninos começam a pedir, e as famílias assim, não, mas a gente quer ter treino. A gente quer que você passe a experiência. A gente quer... Eu falei, não, mas não é a minha ideia, cara. Não tinha nem vontade de dar treino, não tinha formação, não queria. Mas o mercado demanda e a gente oferta. Então eu falei, bom, eu posso continuar com o núcleo com essa ideia, mas por que não a gente tentar? Então fui conversar com um amigo meu que jogou comigo na Itália, mas tinha voltado já há algum tempo, formado em educação física, diretor escolar, professor de futsal. Eu falei, meu, o que você acha? Não, pô, acho legal. Aí eu falei, mas não adianta eu chegar lá com uma bola. Se eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer uma coisa bem feita, diferente. Didática, né? E aí eu fui estudar o mercado, e o mercado carecia de metodologia. Porque assim, gente, eu fui embora daqui com o futsal sendo o berço da formação. Eu voltei com o society sendo o berço da formação. E os formadores de society que me perdoem, mas eu sou totalmente contra o society. Eu não posso ser hipócrita aqui. Eu sou totalmente contra. Diferente se o menino quer fazer futebol de campo desde o início. Não é o que eu acho que seja o melhor. Mas é melhor ele começar no campo desde o começo do que fazer, não, vou começar no society porque é um campo reduzido. Mentira! É melhor ir pro futsal nesse sentido. O society não tem bola adaptada, não tem gol adaptado, regras de lateral, escanteio com a mão. Ou seja, não é pensado para formação ainda. Talvez seja daqui a um tempo, se pegarem de vez igual o futsal é. O futsal tem a trave adaptada, tem a bola adaptada, tem os tempos adaptados, tem as trocas. Todo o futsal está pensado para a formação, né? Então eu entendo que assim, fui visitar a escolinha da CBF, fui visitar a escolinha do Paris Saint-Germain, fui visitar a escolinha do Barcelona, todas as bandeiras do Corinthians, do São Paulo, e todos os donos falavam assim, Gabriel, a metodologia que eu emprego é a minha. A bandeira é o produto, é o uniforme, é o da vez. O Neymar tá no Barcelona, o que vende é o Barcelona. O Neymar foi bem na seleção, o que vende é a CBF. Comercial, né? O Cristiano Ronaldo foi para Juventus, o que vende... Mas a minha metodologia é a minha aqui. Meus professores, eles vão sendo os mesmos com outras... Eu falei, pô, então se eu criar uma metodologia, eu vou ter espaço no mercado. Porque eu falei, tô entrando no mercado do melhor futsal do mundo. Brasil. Pô, federação bombando. Um monte de formado, um monte de curso para cima e para baixo. Como que eu vou entrar nesse mercado vindo de fora? Que o meu nome não é forte aqui no Brasil. É forte no mundo inteiro. No Brasil eu tenho muita dificuldade em relação ao Gabriel atleta. Tanto é que eu não consegui jogar na minha volta Liga Nacional, que era o que eu queria, porque o pessoal tinha muito preconceito em relação a mim, dizendo, ele nunca jogou no Brasil, não vai se adaptar, sem me conhecer, porque eu sempre fui um jogador muito adaptável, sempre fiz o que o treinador me pediu e por isso tive sucesso. Não consegui espaço, tive espaço mais para o sul, mas eu não queria. Falei, se eu criar uma metodologia eu vou conseguir. E a gente criou dinâmicas pedagógicas nossas, que são 3/4, são nossas, porque hoje falar, eu tenho uma metodologia é muito fácil. Mas o que é que difere a tua metodologia, o teu treinamento, do outro treinamento? Porque tem muito do mesmo por aí. Então a gente sentou, escreveu cada categoria e tal. Então hoje eu tenho muita força para falar assim, o Núcleo Gabriel Lima, hoje ele é uma plataforma esportiva de futsal. Por que é uma plataforma? Porque a gente tem o treinamento em si, e a gente atende condomínio, atende colégio, atende personal,
atende vários locais. A gente tem a palestra para os pais, que é a que você esteve, a conversa aberta. Então, uma formação, que é o que vocês estão propondo aqui, é uma formação para pais. É a essência do nosso podcast, é a conversa aberta. Conversa aberta. E assim, a busca pelo nome foi muito difícil. Eu falei, o que eu vou colocar de nome nesse produto? Porque assim, eu quero uma conversa que seja aberta. Aí eu falei, o único nome que me vem é conversa aberta. Porque não é uma palestra, não é o Gabriel falando, não é os pais trocando. É um fórum pra gente, lá na arquibancada, quando a gente se encontra, a gente conversa profundamente? Não conversa. Não conversa. É a primeira vez que eu tô sentado com vocês aqui, podendo contar sobre a minha história, sobre a história do Miguel. A gente não conversa, infelizmente. Mas ele só tá trabalhando. Então, também tem essa, né? Sim. Também tem essa que eu tô sempre com o computador e não tô para fazer imagem não, que eu tenho que trabalhar mesmo. Mas assim, ali é o fórum. Eu pensei, ali a gente precisa. É um tabu, porque a gente teve 30 pessoas aquele dia. Sim. Só que, parecia que ia ter 5. E eu falei, eu vou fazer se tiver 3. Eu vou fazer, porque precisa quebrar. 3 caras que se interessem na conversa, eu vou fazer pros 3. Porque eles vão sair daqui impactados, como o César fala que saiu, e isso vai reverberar, mudando. E vai trazer você vai trazer o Henrique, talvez vá, né, fazer o convite aqui. Posso fazer o convite? Claro. Nós temos já a Conversa Aberta 2 marcada para dia 1 de dezembro. Domingo, dia 1 de dezembro, lá na Unifecaf, no Tabuão. E os profissionais que vão lá, as a gente monta uma mesa, né? A gente monta uma mesa. O Cezão acabou conhecendo o Fábio Galli, psicólogo esportivo, através que vai ser um dos nossos convidados do aqui núcleo. também. Um cara muito bom, assim, tá acompanhando os meninos lá e faz um trabalho sensacional. É o psicólogo ali, nosso referência no núcleo. A gente colocou representante de time, a gente colocou representante de árbitro, a gente colocou um técnico. Então, assim, todos os agentes envolvidos, porque não adianta pai ficar falando ali. E aí a gente tem pergunta para todo mundo. Como é que eu lido com o árbitro? O árbitro falou, se você ficar gritando lá, eu vou apitar mesmo. Pior. Porque, cara... E nesse dia, foi tão engraçado, eu saí da conversa aberta, o árbitro que tava lá, tava apitando um jogo depois, nossa. Então, era o representante da Liga Paulista, né? Sim. E o Medeiros. Então, assim, a gente vai montar uma mesa com novas pessoas, alguns repetidos, né? O Fábio já é um convidado. Mas é um produto muito bom. Eu acho que dentro do núcleo hoje, a gente fala muito do treinamento, o boca a boca do treinamento do núcleo espalhou gigantescamente. Para mim, o melhor produto nosso hoje é a conversa aberta. É o que vai mais impactar. Indiretamente. Queremos participar, os prodígios. Tem que participar, tá super convidado. Por favor. E a gente tem também a formação NGL, que aí é voltada para treinadores e professores, que é a gente também uma super troca prática em quadra. Legal. Você falando, pensou em tudo mesmo. O que você traz? Porque tem a nossa metodologia, Sim. mas não é verdade, não é melhor, não é pior. Agora, traz para mim. Troca de experiências. Troca né? aqui, vamos ver. Será que eu posso trazer uma ideia sua para agregar na minha metodologia? Ou será que eu estou pensando coisa errada? Sim. Então, hoje a gente é uma plataforma, a gente dá o treino para os meninos, a gente treina os pais, a cabeça e o comportamento dos pais, e faz a formação para os professores e treinadores. Perfeito, eu vou pegar esse gancho. Agora chegou a grande hora, né? Eu não combinei isso com você, mas eu no Sub-7 teve um cenário, né, que eu estava presente, e eu não vou falar nome, não é isso, mas que o Liminha, né, ele está na Barreira, ele foi fazer uma avaliação no São Paulo, Sim. Ele está na Barreira, e um treinador, ele pedia para ficar com a mão no rosto de uma forma, e o Lima, ele ficava de outro, Sim, né? sim. E o treinador falou para ele, olha, você tem que ficar assim, e não dessa forma. Ele falou, não, mas é assim que eu vejo, né? Assim que... E naquele momento o treinador, enfim, fala alguma coisa para ele que ele começa a chorar. E você tira, né, o seu filho, né, o Miguel do treino, e não volta naquele ano, né, para fazer a avaliação, assim. Ali eu te conheci, porque foi impactante para mim, assim, porque, poxa, acho que ele tinha 6 anos, provavelmente, ali, 6 ou 7, e você tira, e aí eu até perguntei, né, quem é, né? É o Lima, ele é um ex-jogador, e aí eu te conheci como história, e eu vi que você tirou o seu filho do meio de uma avaliação, porque você achou aquilo, assim, não era certo para a idade. Vou começar por aí. O que você sentiu naquele dia? E ali já virou uma chave sua, no sentido de falar assim, nossa,
esse mundo aqui pode ser muito doido e a gente vai aprofundar, né? Sim. Que você sentiu ali, por exemplo? Então, Henrique, tem um porém aí na história. Não fui eu que tirei ele. Tá. E isso faz total diferença. Ele, a partir do momento que ele vem chorando pra mim, que eu tava ali... Eu ainda era atleta do São Paulo aquele ano. Sim, verdade. Porque o São Paulo Futsal principal foi até 2023. Eu jogava, era capitão e eu fazia parte da gestão. Eu, junto com o Marcelo e com o Edu, fomos as 3 pessoas que colocamos o São Paulo de novo para existir. Sim. Sub-20 adulto. Eles me chamam com essa. E eu vou com muito prazer, porque eu já tinha o núcleo. Então, para mim, era uma faculdade prática fazer a gestão de um time de futsal. Eu aprendi demais em todas as dificuldades que a gente teve ali dentro do clube. Então, eu tinha ali, aquele ano, um papel muito forte no futsal, né? Então, eu fiquei bem escondido. Não falei que eu ia fazer aquele teste com o técnico, para a comissão. Só levei, sabia que estava tendo, levei, falei, vai lá. Não queria ter levado, a minha opinião de Gabriel. Miguel, naquele ano, me pediu, ele fazia futsal com a gente no núcleo, ele falou, pô, queria competir, queria jogar campeonato com São Paulo. Você que chegou a comentar isso, né? Eu falei, putz, sério, Miguel, porque a minha ideia era ele ir pro final da iniciação, 10 anos, fazer o sub-10 e tal. Eu não queria, eu queria manter ele em uma formação diferente. Uma evolução, né? Uma evolução diferente. Ele pede, então eu ouço muito o que eles pedem, as crianças. Eu falei, bom, vou te levar lá. Só que eu já tinha visto a metodologia de treinamento outros dias, sem ter o Miguel lá, por estar lá no clube e tal. E eu já não ia de acordo com o método de treinamento. Mas tudo bem, você não precisa estar de acordo para estar. Não vamos estar de acordo sempre. E aí, não sei se foi um erro meu, eu vacinei ele em relação a essa questão do lateral. Uma coisa muito simples. Os meninos faziam assim. Sim. E eu falei pra ele, Miguel, só toma cuidado, porque se você fizer assim, você não vai ver a bola. Não tem sentido algum pôr a mão na cara. Então, se você quiser proteger, protege assim, mas não precisa proteger. Vai tomar bolada mesmo e tá tudo certo. E aí no treino acontece isso. Ele, com 6 anos, ele debate com educação a colocação de um técnico. E eu acho, dentro do que eu penso como técnico, como formador, que gostaria muito que tivessem muito mais meninos que debatem, que colocam a opinião dele. Lá no meu treino, tem menino que fala, faz a cara assim, você faz o treino, ele faz assim. Eu falo, o que foi? Me conta. Não tá... Aí ele fica meio assustado, fala, não tô dando bronca não. Me fala. Não, professor, é porque eu acho que isso aqui... Isso é legal. Eu falo, pô, legal. Você quer tentar? Por mais que eu, no processo, já sei que aquilo ali talvez não vai dar certo, mas eu falo, beleza, vamos tentar? Vamos. Até para ele entender na prática. A gente tem uma dinâmica lá que chama capitano. Todo treino, um menino coloca a faixa, até para retomar a minha história de capitão de São Paulo. É uma dinâmica que também traz a questão do atleta. E às vezes o capitão pode fazer a primeira fase do treino. Ele monta em casa e traz pra gente, ele explica a dinâmica para ele divide os times. Porque assim... Até desenvolve já. Claro, cognitivo. Ele percebe o quanto é difícil montar um treino, o quanto é difícil equilibrar 2 equipes, porque eles não ficam assim, tá injusto isso aí. Ah, professor, você só monta. Então monta você. Vai lá. Eu coloco eles no meio do processo. Então o Miguel debateu isso e o problema foi que assim, o técnico fala, não, aqui tem que ser assim. Tem que ser assim. Aí ele falou assim, não, mas com 6 anos ele foi ingênuo, ele falou, mas meu pai... Aí no que ele falou meu pai, ele nem terminou a frase. Aí teve um grito assim, não, mas que seu pai não tem nada a ver. Aí ele chora. E aí ele me busca, eu vejo que eu não faço nada, eu tô paradinho, ele corre de lá e vem pra cá, chorando. Sim, teve um grito, né? Por mim, ele continuaria a treinar. Tudo bem, cara lá e vai. Ele não quis mais, Henrique. Sim. Eu falei, Miguel, você não quer mais? Ele, não, pai, não quero mais. Não. Você não quer tentar? Vai lá, pô, deixa pra lá, tudo bem, depois a gente conversa. Não quis mais. Então eu não tirei ele do treino. Sim. Ele saiu do treino. Perfeito. Tanto é que o treinador vem e fala... Aí ele percebe que sou eu, aí tem uma situação chata, porque ele fala, pô, não sei o quê. Eu falei, não, mas não tem nada a ver. Não é porque é meu filho. Esquece isso aí, não tem problema. Agora, não, deixa ele continuar, vai ficar ruim aí. Tanto é que você falou, eu nem lembrava que você estava lá. Você falou, me impactou. Me marcou, sim. Ele falou, não, pô, vai ser ruim pra caramba. Tem muito pai. Aí eu falei, tá, mas eu vou fazer o quê? Eu vou forçar ele? Ele não quer. Miguel, você quer ir? Não quero. Não vai mais, ponto final, não vamos mais voltar. A gente não voltou ali, sim, né? Sim, e depois vocês voltam, né, no outro ano, e é inserido a esse mundo competitivo, que hoje é a iniciação, né, não tem como a gente falar que não. Sim. Né, nós participamos agora de uma final, que foi
maravilhoso. Acho que para quem assistiu, né? Todas as finais, né, César? Sim. Como é um nível muito elevado, né? Por serem crianças ali de 7, 8, 9, 10 anos, com nível, com uma maturidade, né? Dentro de quadra, um preparo psicológico. E para chegar até essa final, tem muitas coisas, né? Então, assim, eu queria entender como você acha, o que você avalia, por exemplo, reação dos pais, né, na arquibancada. E você agora é pai. Sim. Você, em uma das nossas conversas, você falou, Henrique, eu tive uma questão que o Miguel, ele acabou não sendo convocado para algumas partidas, e aconteceu um outro episódio que também não foi bacana com ele, que eu fiquei sem norte. Eu não sabia basicamente o que fazer. E você, né, um ex-atleta com um núcleo, divide um pouquinho, né? Porque eu acho que é interessante quem nos assiste saber que todos nós somos pais, né? Nós já passamos por cada cenário e a gente não tem muitas vezes paciência com nada. Isso. O nosso filho tem que jogar de qualquer jeito, a todo momento, o treinador não presta. Se o seu filho joga, o treinador presta. Se o filho não joga, o treinador não presta. Quer falar, César? E isso vai ilustrar que o Gabriel, apesar de essa bagagem dele, é pai que nem nós e sente as mesmas coisas. E com a experiência dele, eu acho que o tratamento dele, essa aqui é a visão que a gente quer ter, mostrar para os pais isso. É perfeito. Eu acho que assim, esse ano, falando agora do Miguel, né, fazendo a caminhada, e depois ele volta no Sub-8, porque depois de algumas coisas que eu vi na iniciação, não escondo que eu fui eu lutei para que a iniciação do São Paulo mudasse. Entre o ano de 2020, estamos falando nós estamos em 24, entre 22 e 23. Né? Vocês estão lá, vocês sabem que mudou o staff, mudou tudo. São Paulo agora voltou a ser uma referência, está buscando, né? Ter respeito. Primeiro título da iniciação da história do São Paulo. Então, enfim, eu fui lá e batalhei. Falei, gente, um clube do tamanho do São Paulo precisa ter bons profissionais na porta de entrada, porque o São Paulo não pode pensar que a porta de entrada é em Cotia. Ela não é. A porta de entrada é no portão 17. Que vocês entram lá, nós entramos para o treino dos meninos. Sim. Ali é a porta número 1 de entrada de atletas do São Paulo Futebol Clube. Ali está entrando meninos, obviamente não todos, mas está entrando meninos todo dia, que vão valer milhões de euros daqui 10, 15 anos. Então, ok, São Paulo, você não quer ver como a parte humana? Veja como a parte financeira. Sim. Veja como investimento a longo prazo, que nem é longo assim, hein? 10, médio, 15 anos é médio. Até menos, né? Se a gente então, pegar ali não dá sub-10... não dá para São Paulo ter a iniciação que tinha na época. Sim. Em todos os aspectos. E tem muita coisa ainda a melhorar. Mas hoje nós temos treinadores que são formados em futsal, que são licenciados pelas federações e confederações, que estudam isso, que jogaram, né? Então mudou muito. E aí o Miguel pede de novo no Sub-8 para ir. E eu falo, Miguel, você tem certeza? Tal, mas aí eu sabia que tinha mudado já a equipe técnica e levo de novo. Aí ele fica feliz. Ano passado joga, né? Tava inserido, jogava, não ficava no sistema de não vai e tal, jogava. Esse ano é um ano muito difícil pro Miguel. Muito difícil. E não só e aí quando é difícil pro nosso filho, em qualquer área que seja, fica difícil pra gente. É difícil pra gente. Pode ser na escola, pode ser no relacionamento que ele vai ter quando for adolescente com a namorada. É nosso coração fora do corpo. É verdade. Gente, não tem. E eu vou ter 4. Então, do mesmo jeito que é uma alegria ter 4 filhos, são 4 vezes o sofrimento que a gente vai ter que passar, né? Então, assim, esse ano é muito difícil. O Miguel passa em Cotia. Estávamos lá todos juntos também. Cada um aqui tem sua história. Sim. Miguel passa. Ele nem podia passar porque ele estuda de tarde. Então eu levei muito mais para ele acompanhar todos os companheiros. Falei, vai vivenciar. Ele, não, mas pai, se eu passar eu não posso ir, eu estudo de... Falei, Miguel, vai. Não tirar dele de viver essa experiência. Vai lá, pô, é legal pra caramba, você vai conhecer lá dentro. Ele passa. E agora? Perdeu quase 4 meses de toda quarta-feira na escola. E eu assim, meu Deus do céu. Será que eu tô fazendo a coisa certa, cara? 9 anos eu tô... Voltou lá no seu passado, né? Eu sabia que assim, certíssimo não era.
Mas também tirar essa oportunidade dele e tal. Bom, aí passa 4 meses, ele, o telefone, tá dispensado. Tá dispensado, como assim? Não, mas qual é a motivação? Não, tem. Você que explica aí, porque 9 anos, a responsabilidade. Enfim, uma história super difícil, né? Que a gente tem 1000 críticas para tecer. Do lado humano, aí eu digo. Ele até hoje, no coração dele, tem assim: pai, por que eu fui dispensado? Filho, desculpa, eu não sei. Pode ser técnico? Pode ser, talvez deva ser lado técnico. Pode ser, não tem problema. A gente tem que encarar. Mas alguém precisa te falar. Ele chegou a falar assim: pai, será que eu me comportei mal? Eu falei: filho, você se comportou mal? Ele falou: não. Eu falei: então não foi. Mas alguém, sabe, as pessoas precisam botar a cara pra falar, principalmente pra criança. Não tô pedindo pra falar pra mim. Mas enfim, pra ele foi super difícil. Eu tive que dar uma notícia que eu não sabia o porquê. De um dia pro outro, era uma terça, ele ia treinar na quarta. Ele não pôde ir mais, nem pra dar tchau, nem pra agradecer. Não pôde, tá proibido. Então assim, muito difícil a dinâmica. Muito difícil. A gente chegou lá e falou: Miguel, é o seguinte, a partir de amanhã você tá dispensado de São Paulo. Chorou pra caramba, ficou mal, até uma pequena depressão infantil. A gente teve que, né, ir contornando, mas enfim, você acredita em Deus? Acredita nos planos de Deus? Tua vida tá entregue a Deus? Você gosta muito? Você entregaria tudo que você gosta? Entregaria. Então pronto, então agora a notícia é essa. Você gosta pra caramba de Cotia, você foi mandado embora. Agora eu quero ver sua fé em Deus. Pra gente é difícil, pô. Eu tenho muita fé, mas é difícil, acontece uma coisa ruim, você fala: claro. Será? Então imagina pra ele. E aí no futsal, aí casa que na mesma semana ele fica fora, ele já vinha ficando, né? Ficava aí ia, não jogava, ele se machucou na pré-temporada. E aí, foi um período muito difícil. Muito difícil. E eu já sou crítico, ele já tá numa iniciação que eu não gostaria que ele estivesse, eu, Gabriel, mas ele tá lá, ele gosta pra caramba. Então a gente teve que trabalhar muito isso nele, né? Afinal, que você comentou, ele foi convocado, que é uma vitória dentro do que é a temporada dele estar lá entre os 15, é uma vitória. Mas não jogou o último jogo de classificação, não jogou semifinal, não jogou final. Mas como eu falo, a gente tem que ouvir eles. Então o tempo inteiro eu tô: Miguel, você tá bem? Miguel, você tá tudo certo? Você tá feliz? Você tá... Precisa ouvir. Que é o sentido, né, de estar no coletivo, né? Fazer parte da... Cezão, esse ano, tô pra te falar, o Miguel, ele me ensinou coisas que durante a minha carreira eu não consegui fazer. Não consegui. Assim, o Miguel, pra mim, a vitória dele é ele ter esse comportamento que ele teve, cara. É o que a gente fala da maturidade, que às vezes ele tem muito mais que a gente em situações. Não, eu nunca tive. Eu ficava fora, no último período eu fiquei fora de convocação da seleção italiana. Não, eu queria que perdesse, pra falar a grande verdade. Queria, porque, pô... E eles torcem, né? Como se eles estivessem dentro de quadra, não tava, né? Isso é uma... 2 meninos que ficaram fora, pra gente não colocar nomes, mas ficaram lá fora. E pulando lá igual louco. Ficaram fora. Henrique, se eu tivesse ficado fora de uma final... como mais velho, né? Não dependendo dos pais. Talvez eu nem ia ver. E na visão do pai, assim, eles ficaram fora, torceram, né? E às vezes os pais, não tô falando desse caso, a gente fica revoltado e quer arrumar confusão e quer, poxa, que o treinador não gosta. E não, as nossas crianças, os nossos filhos estão ali, dentro ou fora de quadra, falando: não, é minha equipe. Eles têm... Eu vou torcer do começo ao fim, né? Eles tiveram... O Miguel, eu digo porque eu tô vendo... Ele me surpreendeu e eu acho assim, da temporada, o que não terminou ainda, mas o que a gente tira? Cara, ele aprendeu a fazer parte de um grupo. Se ele for profissional, ou se ele for de uma empresa, ele vai saber estar no local dele e você olha, pergunta pra ele, ele fala assim: pô, tenho que merecer. Eu não tô merecendo, talvez na minha opinião, e eu falo muito pra ele assim: não existe justiça. É injusto. É justo. A sua justiça é diferente da minha. Exatamente. A do Cezão é diferente da sua. Verdade. A única justiça única divina, é de Deus. é de Deus. E a gente não sabe. O plano de Deus ele é totalmente diferente do que a gente espera. Então, assim, pra mim, ele é um vencedor esse ano. E não é porque é campeão paulista. Porque, se for olhar, ele não jogou os últimos 3 jogos. Qual foi o aporte dele técnico? Foi zero. Agora, o aporte... Agora, talvez, eu não sei. Depois do ano, eu sempre espero ter uma conversa com a comissão técnica. Fico quieto o ano inteiro. Falo nada. Cheio de dúvida, cheio de crítica, cheio de raiva. Quieto. Eu acho que você tem que respeitar. Se o clube abre para o pai,
uma conversa no meio do ano, eu vou lá conversar. Toda vez que o clube for abrir, eu vou lá conversar, expor minhas ideias. O clube não abre, não vou falar nada. Agora, no fim do ano, até para tomadas de decisões em relação à família, você precisa de um feedback, né? Mas eu entendo, olhando como técnico, pô, eu quero ter um Miguel no meu time. Os outros meninos que a gente falou que ficaram fora e continuaram Porque treinando. tem esse comportamento e... Eu não quero ter o menino que fica fora e fica lá fora falando mal dos outros, o pai que só cria confusão. Eu não quero. Mas isso é muito do reflexo dos pais, né? Eu acho que vem muito da formação, né? É uma formação, ele não está se formando sozinho. Sim. Ele está se formando com... Muito de exemplo que vê, essa coisa é o direto com os pais. Mas também assim, Cezão, é muito dele. Porque sim, ele vai... eu falei pro Henrique, chegou um momento ali que eu falei, até ultimamente, nessa fase final, o Miguel, né, só para contar pro pessoal, ele vinha jogando numa fase que o time tava com alguns lesionados importantes, ele ganhou um espaço que ele não tinha, foi bem, o Miguel foi linear, regular, dentro do que ele precisa fazer. Eu achei que ele ia ter um espaço, talvez um pouco menos, mas achei, não teve. Últimos 3 jogos de times grandes e definidos, não teve. Eu fiquei muito mal. Por ele. Não porque eu quero ele. Não. Sim. Por ele. Ele falei, pô, ele acho que ele mereceu aquela justiça, né? Que a gente acha. Merecimento também é outra coisa. Mas beleza, é a opção e tá lá. Eu passei mal, assim, não de não dormir, não chega a esse ponto. Mas de dormir. A gente fica mal. Remoído, assim, de falar. O coração fica apertado. Acordar e falar, não tô bem. Porque eu tô achando que ele tá mal. Aí eu vou lá e falo, Miguel, você tá bem? Ele fala, pai, tô bem. Só quero que o time ganhe. Agora o foco é assim, é que a gente ganhe, que a gente fique feliz isso, com a vitória. Assim, não vai ter, eu acho, na vida algo melhor do que isso, né? Que é o verdadeiro espírito do esporte, né? Você torcer pelo todo, né? Porque nos coletivos, né, principalmente. E eu vivi esse período com o César que foi difícil. Foi difícil. Você vê seu filho triste porque não pode jogar. Mas, ô Cezão, o que você fez quando você estava triste? Que você me falou antes. Você pegou o telefone e fez o quê? Pedir ajuda. Você pediu ajuda. Eu pedi ajuda, sabe para quem? Pro Paulo, pai do Rafa. Por quê? Eu falei, quem é que viveu o que o Miguel tá vivendo esse ano? Aí eu falei, o Rafa ano passado. O Rafa ano passado viveu a mesma coisa. Verdade. E esse ano ganhou um espaço sensacional. Ele desenvolveu muito. Eu falei, Paulo, eu tô precisando de ajuda, cara. Então, assim... Isso aqui é essa mesa, a conversa aberta, é o que o pai precisa entender que a gente precisa. É assim, tira de dentro, fala, compartilha, porque Verdade. cada um tem uma dificuldade com o filho e a gente se ajuda, por mais que eu não seja um psicólogo esportivo. As histórias são diferentes, mas... E às vezes as histórias vão ser iguais. A do Paulo é igual. Ele falou, Gabriel, cara, eu ouço o Rafa, ele encara bem. Então, eu sofro, mas eu... guardo pra mim, porque ele encara bem. E se ele encara bem, tá tudo certo. E aí, foi uma experiência que ele esperou, não teve chance em um ano, e nesse ano foi super bem, com super destaque. Mas, meus amigos, o tempo voa. Assim cara, eu teria tanta... Você acredita? Não. Já vai ficar um convite, eu acho que vai ter que ter uma parte 2, porque... Dá pra fazer a última pergunta? Não, a última pergunta sempre dá. E outra, você quem manda aqui. Você é o chefe, você é o 10. Aproveitando esse gancho... Por favor. Conta pra gente, Gabriel, como era o seu pai quando você jogava? Meu pai era maluco. Maluco. O que eu mais lembro, assim... E nós estamos falando do meu fã número 1, tá? É o cara que fez eu ser quem eu sou mesmo. Assim, desde ser paixão pelo futsal, porque eu falei pra vocês a história, até apoiar quando ninguém apoiaria. Então tô falando do número 1. E acho que por essa paixão, ele também... passou dos limites. Então eu lembro de voltar de jogos da federação na época que eu fazia iniciação e base, dele descascando além, não só de mim, mas de companheiro meu, de árbitro, de técnico. Meu pai brigava na torcida lá. E minha mãe tentando apaziguar, minha mãe tentando apaziguar e eu igualzinho aquele moleque no carro. Perdendo a vontade. Igual, quieto. Aí o que acontecia? Minha mãe, tipo, para. Ela chama meu pai de Jô, né? Para, Jô, para. E ele, blá, 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 para. E aí, o que acontecia? Aí briga entre os dois. Conflito. Entre os dois, dentro do carro, voltando. E eu não queria saber mais de nada. Acabou o jogo lá, não queria mais nada. Então, assim, que nem o Cezão falou, todos nós já fomos o pai, com certeza. E eu já fui o filho também. Então, pra mim, a questão do Miguel também complica muito, porque eu já vivi todas as partes do agente...
além de viver também a de professor e treinador. É muito... não é querendo me achar, mas é muito mais difícil para mim, que entendo muito de futsal, não falar. Você fica se segurando. Não dar o toque. Não comentar sobre um treino que eu achei que não teve sentido nenhum. É muito difícil, mas eu tenho que ficar quieto. Sem dúvida. Tenho que ficar quieto. Agora, ele me pergunta, eu levo. Agora, quando ele não me pergunta... E como ele é com o Miguel? O quê? O vô? Muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. E aí, assim, né, até de fato pra gente fechar, porque a produção vai acabar com a gente. A conversa é boa, vai embora. E eu acredito, eu tenho certeza, o Miguel, para o filho dele, será ainda melhor do que você. Se Deus quiser. Né? Porque é isso que a gente busca. Esse podcast, mais uma vez, Os Prodígios, ele foi criado, a minha ideia foi transmitir para os pais e para eles, mais uma vez, eles escutam, tá? Eles vão escutar muito, eles estão ouvindo tudo sobre educação. Aqui nós falamos sobre educação, quanto é importante, sobre dificuldades de mudar de país, sobre pais, né? Que assistimos um vídeo sensacional e já todos nós tivemos isso. Sim. Todos. E o quanto a gente precisa se controlar. Porque no final das contas estamos criando seres humanos. E o reflexo? O futebol, poxa, 1%, 2%, não sei, vão chegar. O restante vão virar, se Deus quiser, grandes homens, né? Sim. Grandes mulheres. Então, obrigado mais uma vez. Infelizmente, a conversa foi muito boa. Já te convido para uma parte 2. Obrigado de coração, né? Foi rico pouco, demais, né, César? Foi pouco tempo. Né? Foi pouco tempo. A gente faz a parte 2 das críticas, que tem bastante crítica aí do sistema iniciação para fazer. Vamos deixar já essa parte 2. Capítulo. Eu acho que foi até fácil para você, porque da parte que ia piorar, foi tranquilo. Não vai dar esse tempo agora, mas obrigado de coração pelo seu tempo. Espero que todos, né, tenham gostado. Vem novos convidados, fiquem ligados nas nossas redes, curtam muito, porque... Se inscrevam no nosso canal, por favor, peça pro Núcleo lá, todos os pais... Deixa eu fazer uma chamada aqui. Galera do Núcleo que estiver vendo, depois a gente vai compartilhar o link. Segue aí o pessoal, vai ter bastante conteúdo bom. Do meu lado, eu convido todos para Conversa Aberta 2 NGL dia 1, né? A gente vai postar lá nas redes sociais do Núcleo. Então, super convidados. Quanto mais pessoas forem, mais experiências a gente troca e a gente pode crescer junto. Então, sigam aí a galera. Obrigado pelo convite e Deus abençoe. Eu falei que Deus abençoe as conversas que vocês forem ter, porque elas são espinhosas, Sim. Mas é dedo na ferida. Sem dúvida. Dedo na ferida, meu irmão. Tem que ir, a gente não pode ter medo, porque senão vai continuar do mesmo jeito e pros meninos a gente precisa mudar. Com certeza. Gabriel, muito obrigado. Vocês que nos assistem, até o próximo episódio, foi muito bom. Grande Gabriel. Obrigado.